Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E no vídeo de hoje do canal, é claro, a busca por um técnico um pouquinho mais de mercado da bola. Então, não vou perder tempo não, vambora pro vídeo. Não é fácil essa escolha, porque o Dorival é um cara que ficou importante. É super difícil. E a própria direção, se eu posso falar tranquilamente, a própria direção de São Paulo considera essa escolha mais difícil que eles tiveram desde que assumiram o poder. Agora o Casares vai para o segundo mandato, certo? Ficou toda a diretoria, renovou o contrato. São os mesmos caras desde o início. Renovou com o Rui Costa, com o Belmonte, com o Muricy. Esses três caras, junto com o Casares, escolheram o Crespo num processo de seleção. Lembra lá atrás, quando saiu o Diniz. Depois escolheram os óbvios e que estavam disponíveis no mercado. O Rogério Ceni, pela ligação com São Paulo, e Dorival Júnior. Agora, cara, o clube melhorou muito. CT lá, você vai lá, tá tudo novo. Vestiário novo agora, aparelhagem, gramado. O clube melhorou, finanças, arrecadação. O time melhorou. O time saiu da fila. Só que é mais difícil escolher o técnico agora. Então, essa ascensão do São Paulo, óbvia, ela contrasta com uma dificuldade grande de ter um treinador para comandar esse novo ciclo, que parecia ser o ciclo melhor. O time está na Libertadores de volta e tal. Essa decepção interna, e ela existe, do Muricy, do Casares e tal, é, de fato, por conta de eles, ingenuamente, acho a expressão da maneira, de novo, a mais precisa, imaginarem que, participando de toda a reformulação, projeto, reduzindo o elenco, fazendo escolhas decisivas, você não fica mais. Tem gente que nem se representou, gente, inclusive, da base. Então, várias coisas com a chancela do Dorival. Eric do Ceará, que tinha trabalhado com o Dorival. Tudo o Dorival fez. Ferreirinha, que tá chegando hoje lá. Que o Dorival fosse, na hora H, pesar isso também para falar um não à CBF. Mas é uma ingenuidade. Né? Ele sai do CT, não sei se vocês viram a entrevista, no carro, falando, eu deixo tudo, missão cumprida, e eu deixo tudo perfeito para quem vem pela frente. É uma pinóia, uma cascata. Perfeito. Não. Eu comparo, não sei se eu falei pro Tironi, não sei se vocês concordam, parece uma corrida de carro, em que o São Paulo, depois do título da Copa do Brasil, mantendo a comissão técnica e a base do time, largaria na pole position na temporada. Ou estaria brigando pela pole position, com 2 ou 3 no máximo. Agora, às vésperas, tem o último treino, o piloto sumiu. Então tá, você tem um carro, tem lá não sei o quê, teve alguma avaria e tal, saiu o Beraldo, caiu o Paulista, mas o carro é bom, competitivo, beleza. Só que não tem piloto. E aí, você perdeu isso, você vai pro boxe, você vai largar em último. São Paulo tá em último. São Paulo estava em primeiro, ou entre os primeiros está em último. E essa escolha do treinador é muito complexa, porque 2 treinadores, talvez, que agradem hoje no mercado nacional a qualquer time, que fizeram bons trabalhos, se chegasse ao São Paulo não seriam... putz, agora saiu o Dorival, vem esse cara, com alguma esperança, com garantia nenhuma de melhora, acho que nenhuma melhora, mas com alguma esperança, seria o Vojvoda e o Caixinha, que fizeram bons trabalhos recentes. O Vojvoda mais consistente, 3 anos de Fortaleza, e o Caixinha 1 ano de Bragantino. Mas aí nós vamos... Até o Osório, semana passada, assinou com o Atlético Paranaense, que é um cara que é sempre lembrado. Pois é. Que também trocou o São Paulo por uma seleção. Não um sonho, porque ele queria... O sonho dele era a Copa do Mundo. Não era exatamente a seleção do país dele, tanto que ele foi dirigir o México, né? Enfim, o Osório está no Atlético Paranaense. O Vojvoda e o Caixinha tem 2 questões. A primeira, eles não fazem parte do clã de treinadores brasileiros. Eles não precisam rasgar contrato. Eles não estão interessados nisso. Um está numa multinacional que tem um projeto. O Bragantino só demite técnico se alguém, tipo, enforcar o cara lá atrás do Marcelo Stefani. Não demite técnico. Então o Caixinha está numa situação... E o Vojvoda está em Fortaleza, já disse não para 500 clubes. Não é que o cara chega lá, o São Paulo chega no Vojvoda ou no Caixinha e fala, pô, eu vou... Não, a resistência dos dois é, inclusive, a receber proposta. O São Paulo não foi nem aos clubes e nem, de fato, a eles. Com já a sondagem do empresário, esses caras não vão sair. Essas 2 opções ficam pelo caminho. E aí, de novo, a gente vai chegando na situação. Não tem técnico. Não tem opção.
Brasileira, não tem. Nenhum técnico brasileiro hoje tem aquela coisa, esse cara chega com alguma, legal, trouxe não sei quem. Não tem. As estrangeiras, opções internacionais, elas rarearam. O Raí acabou de falar no momento de muita gente empregada na Europa ou na Arábia, e muita gente promissora na Argentina foi trabalhar no México. Já acertou com o México. Vários nesse momento. Então, é uma escolha bem complexa mesmo, Tironi. Eu não vejo muitas opções. O São Paulo está fazendo agora, fez ontem, aquele processo meio de entrevistas que fez na época do Crespo. E o Crespo não era a primeira opção, era a quarta. E aí depois, pensando lá, cá, tal, o que que era. O Crespo na época era técnico campeão da Sul-Americana pelo Defensa e Justiça. E era um cara que tem uma reputação internacional. Foi jogador internacional, jogou muito tempo na Itália, jogou na seleção argentina, um gentleman e tal. Foi mais fácil escolher o Crespo. E o São Paulo não tinha a pressa que tem agora. Né? Porque essa vez não é a Copa do Mundo paulistinha. É voltar a Libertadores depois de muito tempo. Num time que foi moldado para ser comandado por um treinador, o Dorival Júnior. Então, a pressa, qual que é o ditado? É inimiga da perfeição. No caso, o São Paulo lida com as duas situações. E acho que não vai ser simples acertar. E nem escolher rápido. Diferentemente de outras temporadas, o jogo do Santo André, que é o primeiro, daqui a quantos dias? Dia 10 dias? 10 dias? 12 dias. 12 dias, dia 20 dias, mais preciso. Não é a principal coisa. A principal coisa é dia 3 de fevereiro, quando tem o jogo com o Palmeiras pela Supercopa, que é pouco depois dessa estreia contra o Santo André. E aí, eu acho que o São Paulo tem um grande pepino para resolver. E não vejo, sinceramente, um nome capaz de tranquilizar nem a torcida. E aí tem o último fator, que eu acho que pesa e é uma grande armadilha: o grupo de jogadores. Porque desta vez, o treinador que vier para o São Paulo, ele pega um grupo de jogadores empoderado. Isso não aconteceu no São Paulo nos últimos 10 anos. Empoderado pela conquista de um título inédito, empoderados por uma liderança clara, em que o Dorival soube, como sempre, aglutinar, lideranças no plural. E o São Paulo não pode cair no que caíram o Flamengo, o Corinthians e até o Botafogo, quando recentemente os caras, não foi isso? Os caras, eu não quero o Bruno Lage, eu quero o Lúcio Flávio. Se cair nisso, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Flamengo, com o Corinthians e com o Botafogo, não vai ganhar nada. Então é uma armadilha e é um outro tipo de elenco, se é que você me entende. Os jogadores, vários, são os mesmos, mas eles estão numa outra situação. Depois de pastarem bastante, e esse é o verbo, com todo o respeito, conjugado no CT na época do Rogério Ceni, os caras pastavam, eles agora estão grandões. Então, para conciliar tudo isso e para escolher um treinador, olha, trabalho difícil. Que o convite que foi feito ao Muricy Ramalho não foi aceito. Muricy, então, segue como coordenador técnico. Júlio Casares deixou isso bem claro também. Muricy não vai ser o treinador. E aí o São Paulo começa os contatos do mercado da bola. A gente já trouxe Vojvoda e Pedro Caixinha, deram o não para o São Paulo, deram o sinal negativo. Também não serão os treinadores, tá? Então, Vojvoda e Caixinha querem cumprir seus contratos, um no Fortaleza, o outro no Bragantino, respectivamente. Então, não deve rolar nada também. E eu entrei em contato com o Cuca, né, o técnico Cuca, que foi também um nome que foi muito especulado, enviei uma mensagem para ele, ele falou que não o procuraram, sequer procuraram o Cuca, então o Cuca negou qualquer tipo de contato do São Paulo, não tem a menor chance do Cuca ser o novo técnico do São Paulo, para deixar bem claro isso aí, que o São Paulo não o procurou. Tem o pessoal falando de vários nomes aí, né? Muitos nomes aí estão sendo especulados, dentre eles Thiago Carpini. E muito porque, né? Claro, internet tem só aqueles atentos, os que ficam monitorando o perfil dos caras, e o Thiago Carpini começou a seguir o Rui Costa, né? E aí o pessoal fica naquela ansiedade, pô, ele vai tentar alguma coisa, o Carpini, ele tá querendo e tal. Entrei em contato com uma pessoa próxima também ao Thiago Carpini, até o Carlos Gonçalves mandou isso no chat, né? Que o Carpini começou a seguir o Rui Costa. Entrei em contato aí, né, uma pessoa próxima ao Thiago Carpini, e ela me afirmou que não tem nada concreto nesse momento. Claro, não ia me abrir tanto jogo assim, mas falou que não tem nada concreto, né? Falou que é pura especulação. Então, a gente aguarda aí.
tem muitos nomes sendo especulados, muitos nomes aí que estão sendo veiculados. Falaram até de Bruno Lage, que está livre no mercado, o São Paulo tentou lá atrás, também tentei contato. Sobre Antônio Oliveira, tá? Que o pessoal tá perguntando bastante também, do Antônio Oliveira, ele de fato não treinou hoje lá no Cuiabá, mas não é por questão de negociação, não. A esposa dele, ele tá em Portugal acompanhando ela, que ela tá com probleminha, e até o dia 12 de janeiro ele vai estar fora. Então até o dia 12 o Antônio Oliveira não volta ao Brasil, está em Portugal por um problema familiar, né? Então Antônio Oliveira não treinou hoje, é fato, mas não é por uma questão de negociação, e sim por uma questão familiar, e só volta no dia 12 ao Brasil. É mais um nome que foi especulado, mais um nome que está sendo dito aí. Você, na sua visão, dentre esses nomes aí também, queria que você falasse um pouco de cada um deles, né, dos nomes especulados, e também desse anseio da galera, e nosso também, para tentar descobrir quem que é o técnico, porque estão conversando com vários nomes. A tarde hoje marca muitas reuniões, conversas, e, enfim, difícil falar algo nesse momento, né? Cara, muito complicado, né, porque tem muitas sugestões, muitas boas até, e a gente vai começando a ver aí a lista ficando mais escassa, porque as primeiras opções já declinaram convites, né? O Vojvoda ontem, o Caixinha também lá do Bragantino, alguns nomes aí o São Paulo estuda, vê a possibilidade e tal, e aí vai acabar chegando num ponto onde o São Paulo vai ter que fazer uma aposta, vai ter que trazer um cara que talvez não seja tão dos mais cotados, ou aquele que possa ter um trabalho bom, um médio, a longo prazo. Eu só queria trazer... Os nãos que o São Paulo tomou, conforme que a gente lê de amigos que estão nessa parte mais da apuração, acho que eram nãos que faziam sentido ser atrás. Caixinha, Vojvoda. Legal, acho que é por aí. Acho que é por aí, não tem... Pelo menos a gente tá vendo um norte aí, não tem ninguém perdido. Agora, que é um baque pro São Paulo, porque justamente o que o Muricy falou. Todo o planejamento está em cima da comissão técnica que saiu. Não dá para julgar também o Dorival, enfim, é coisa que acontece. Mas, assim, é uma escolha muito importante para o futuro do São Paulo. O São Paulo vem de um 2023 positivo, voltando a ser campeão, vem para um 2024 onde a exigência vai ser maior. E que bom que agora que isso está acontecendo, né? Porque você tem um pouquinho de tempo para trabalhar, você tem um Paulistão, enfim. Poderia ser pior, poderia ser no meio da temporada com a coisa pegando e seria muito mais difícil. E é muito difícil essa missão do São Paulo, porque não tem muita opção. A questão é realmente essa. Você olha para o mercado, não tem muita unanimidade. Você tem que tirar de alguém, né? Então, e os dois que o São Paulo procurou são dois caras que estão muito envolvidos em projetos. Aliás, o que a gente tem que elogiar também, viu? Porque o Vojvoda, todo respeito ao Fortaleza, ao Red Bull, mas é o São Paulo. Temporada e sai temporada, o Vojvoda tá aí. E é o São Paulo que tá chamando, não é qualquer coisa. E os caras se mantêm firmes, se mantêm convictos do trabalho. Acho que é isso. Acho que pro nosso futebol brasileiro isso faz muito bem. Agora o São Paulo vai ter que realmente vasculhar o mercado, vai ter que ser criativo. Que bom que não tá indo em nomes, a gente sabe já que fica pulando daqui pra lá e tal, enfim. Vamos ver, vamos aguardar. Acho que esse sistema de entrevista é legal. Obviamente você tem que ter... Eu sempre defendi aqui que todo clube, seu departamento de inteligência de análise, além de ver o adversário, além de fazer análise dos seus treinos, além de olhar jogador no mercado, é muito importante que os departamentos tenham algum espacinho ali em algum momento para estar acompanhando treinadores. Por exemplo, um clube que nem o São Paulo, ele precisa saber quem são os 3 caras mais emergentes da Argentina. Se tem algum treinador na Colômbia... Mesmo, né? Se tem um treinador na Colômbia que é muito bom... Um clube de futebol do tamanho do São Paulo, Corinthians, o Flamengo e tal, eles precisam ter esse expertise no mercado, eles precisam conhecer esses treinadores. Porque às vezes a gente vê um jogador lá do Deportivo Tararicá, não sei do quê, faz um bom jogo contra o meu time, esse treinador é bom. O jogador fez um bom jogo, traz ele. Não, eu acho importante que esses departamentos acompanhem esses nomes e vão ver o desenvolvimento de jogo desses caras. Aí sim, a partir disso, chamar para trocar uma ideia, o que você pensa, como é que é. O Vojvoda é fruto disso. O Vojvoda Fortaleza foi buscar num trabalho de olhar para o mercado que realmente foi muito bem feito. Agora é a vez do São Paulo. Vamos ver. Tô curioso para ver quem que vai ser o nome. E o Vasco, hein? Como é que será que tá o... Já se sabia que isso ia acontecer. Então, ninguém no futebol espera acontecer para depois se preparar. Porque são fatos coligados, né? São os chamados vasos comunicantes. Uma coisa vai sendo ligada à outra para a saída do treinador. Então, desde sexta-feira o negócio está bem encaminhado. Então, já se sabia. Então, sábado e domingo, o que o pessoal fez? Aquela velha lista. Sabe como é que é? Bota um monte de nome. Claro. Né? Bota um nome de nome. Aí senta o Muricy com o presidente, com o diretor de futebol, com o executivo do futebol. Eles financeiro. Sentam,
sentam hoje e começam a falar, e aí? Ah, esse aqui é assim, não, esse aqui é assim, olha, para a gente fazer isso. Então, eles têm que escolher. Eu acho que o mais delicado nisso tudo, com certeza, é escolher um treinador que tenha as características que o time do São Paulo montou. Sim. Se você, por exemplo, trouxer um treinador que gosta de jogar defensivamente e explorar a velocidade do time, você vai ter que mudar o elenco. Se você quer um time de transição rápida, você vai ter que contratar outros jogadores. Você quer um time que trabalha a bola e rapidamente busca os espaços, é esse o time do São Paulo. Tá vendo? Casares, dá uma ligadinha pro Pascoal aqui, que eu tô achando que ele tem uma sugestão pra te dar, hein? Não sei se já fez contato, mas dá uma ligadinha. Júlio, não precisa nem ligar, você tem gente mais competente do que eu aí pra montar isso aí. A gente tá de olho Aí depois, Dani, depois que o São Paulo, se realmente foi oficial essa busca pelo Vojvoda, se houve essa consulta mesmo oficial, a gente agora pode pensar que ele pode tentar outros técnicos e empregados. Ah, sim. Sim, mas às vezes não. Tem clube que a gente fala, não vai procurar ninguém que está empregado. Se o São Paulo tomou mesmo esse passo, aí tem muitos nomes aí, empregados, né? Podem ser interessantes. Pode ser interessante. De hoje para amanhã a gente vai estar inclusive, aqui analisando. Um pertinho ali em Bragança, olhando. que seria um grande técnico pro São Paulo. Ou então liga pro Mauro Naves, Casares. Não precisa ser só Pascoal, não. O trabalho... E também por uma informação que eu recebi e outros colegas também, de que existiu sim essa possibilidade. Tá tudo certo o Casares negar e dizer que nunca houve essa possibilidade, mas ela existiu sim e houve o convite, inclusive. E imagino que o Muricy deva ter recusado ou até mesmo que a diretoria reconsiderou. Mas a possibilidade sim existiu, eu mantenho a informação que eu obtive e agora o Casares descarta como se nunca houvesse pensado nessa hipótese. Tudo bem, é do jogo, não tem problema. O fato é, o Muricy não será o treinador. Não sendo o treinador, a gente se volta pro mercado. E realmente a situação tá difícil, porque tem uma informação aí de que o São Paulo sondou o Pedro Caixinha do Bragantino. E o Caixinha, o português, não vai sair de lá do Red Bull Bragantino, equipe do interior de São Paulo, assim como o Juan Paulo Vojvoda do Fortaleza. Ir em técnicos empregados nesse momento é mais difícil. Por exemplo, se fala no Thiago Carpini, eu estou tentando confirmar se o São Paulo tem interesse no profissional, que tem uma multa baixa lá de R$1 milhão, se não me engano, com Juventude, e a gente, obviamente, né, o Carpini foi assediado na troca, né, de temporada pelo Santos e optou por não fechar. Uma coisa é o Santos na Série B, em que o Carpini viu algumas divergências de pensamentos, né, em relação ao que poderia ele desenvolver como treinador e acabou permanecendo no Juventude, onde ele conseguiu acesso para a Série A, depois de uma campanha espetacular, e vai estar na elite do futebol. Vai disputar o Campeonato Gaúcho e também o Campeonato Brasileiro da Série A e a Copa do Brasil. Mas outra coisa é o São Paulo Futebol Clube disputando uma Libertadores. Então, eu realmente não sei. Estou tentando confirmar essa informação. Se fala no Gabriel Milito, que está livre no mercado, né? Argentino, não sei. Não sei. E fica difícil a gente especular nesse momento, porque as informações elas estão muito restritas ainda e o Casares está com um grande desafio pela frente. Vamos falar então de possibilidades, de situações reais, né? O Arboleda, que eu havia falado num vídeo anterior, alguns torcedores ficaram bravos, mas é porque realmente houve esse risco, embora ele tivesse avisado que não se apresentaria com o elenco no fim de semana e apenas na segunda-feira e cumpriu. A informação é de que a primeira proposta de renovação ela não foi bem aceita, tanto pelo jogador quanto pelo seu empresário. E na metade do ano ele pode assinar um pré-contrato e sair de graça. E há o trauma do Caio Paulista, de que o São Paulo não conseguiu a renovação ou foi moroso no processo e perdeu o jogador pro rival. Então o Arboleda tá tudo certo e o Casares fez questão, o Casares é muito bom nisso, de fazer uma postagem ao lado do Arboleda dizendo muito bom tê-lo conosco aqui na reapresentação, do tipo, ele tá aqui, é nosso, ninguém sai, tá tudo certo. Tá bom, mas a renovação precisa acontecer, né? E até agora não houve um denominador comum, um acordo para que o equatoriano permanecesse no Morumbi. Para fechar, notícia boa, Ferreirinha já embarcou para São Paulo, já está em São Paulo realizando exames, o Grêmio e o São Paulo já se acertaram, o jogador foi muito seduzido nesse processo todo, porque ele queria jogar no São Paulo e foi determinante, inclusive. Há uma informação que a gente não conseguiu confirmar, de que o Grêmio estaria recebendo até mais do que aquele 1,5 milhão de euros, 8 milhões de reais, pelos 35% que o Grêmio detém. Cerca de 2 milhões de euros. Pouquinho mais que o Grêmio estaria embolsando, mas esse acordo não foi confirmado e lamentavelmente às vezes a gente acaba pegando a informação de empresário e tal, porque os clubes eles não têm essa transparência, né, da porcentagem, exatamente quanto pagamos, quanto recebemos, e a gente vai ter que aguardar. O fato é, isso são questões menores, o fato é o Ferreirinha está deixando o Grêmio para ir jogar no São Paulo. E aqui fala um gremista dizendo que o Ferreirinha, embora algumas instabilidades, terminou a temporada muito bem, recuperado de qualquer tipo de lesão, e acho que novos ares farão bem para esse bom jogador que tem a vitória pessoal, tem 1 contra 1, ele é jovem,
jovem ainda, tem 26 anos, então tem uma capacidade técnica muito boa e dizem que a proposta é de R$700 mil num contrato de 4 temporadas, ou seja, ele fez o contrato da vida dele, mesmo não indo para o futebol europeu, atuando aqui no futebol brasileiro. 700 pau em 48 parcelas, mais de 30 milhões de reais o Ferreirinha vai embolsar com esse contrato. Foi um bom negócio para ele, foi um bom negócio para o Grêmio e foi um ótimo negócio para o São Paulo. Bora fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo e a busca do tricolor por um novo técnico. Vale a lembrança de que o Dorival Júnior já até se despediu de forma pública do São Paulo, será anunciado como novo comandante da seleção nas próximas horas. O São Paulo fez uma última oferta ao Dorival, tentando prorrogar o contrato dele até 2026 e dando garantias de que ele não seria demitido nesse período. O Dorival agradeceu, mas preferiu se mandar para a seleção. O tricolor, no momento seguinte, tentou Juan Pablo Vojvoda, não conseguiu. Ainda houve um convite para que o Muricy assumisse a condição de técnico. O Muricy afirmou que não tem capacidade física e de saúde para tocar esse projeto. O Muricy tem problema cardíaco e entende que correria risco de vida. Diante desse cenário, o São Paulo está no mercado em busca de treinadores. Vários técnicos têm sido oferecidos. Foram os casos de Antônio Oliveira, que pertence ao Cuiabá, e de Thiago Carpini, que pertence ao Juventude. Os nomes deles foram levados por empresários ao São Paulo. O São Paulo quer trabalhar com outras possibilidades antes de pensar nesses técnicos. Nicola, e o Cuca pode ser comandante do São Paulo? O tricolor avalia o Cuca como um bom técnico, mas não quer correr o risco de uma enorme repercussão negativa. O Cuca até teve a absolvição, ou melhor, a anulação do seu julgamento referente àquele processo de 1987, mas o São Paulo entende que a sua contratação poderia repercutir de maneira negativa. Então o nome do Cuca, nesse momento, não é um nome bem avaliado. Andrés Vilas-Boas, outro nome que o torcedor do São Paulo pede bastante. Esse português abdicou da carreira de técnico e nesse momento trabalha para ser novo presidente do Porto. Negociação para lá de complexa. São Paulo está tentando mapear o mercado no Brasil e no exterior para pensar em alguém maior, alguém grande, que possa lidar com Rames Rodrigues, Caleri, Lucas Moura, Luiz Gustavo, Rafinha, entre outros. Entende-se que o elenco do São Paulo é grande, você não pode trazer uma aposta. É por isso que os nomes do Antônio Oliveira e também, nesse momento, do Carpini correm por fora. Bora falar agora sobre o São Paulo e a busca por um técnico. Já havia contado para vocês pela manhã que Thiago Carpini, que pertence ao Juventude, e Antônio Oliveira, português do Cuiabá, foram oferecidos ao São Paulo. Mas o objetivo do tricolor é trazer alguém de mais nome, de preferência um estrangeiro. E boa parte da tarde dessa segunda-feira foi dedicada a reuniões para que dirigentes do São Paulo pudessem debater alternativas. Tem alguns nomes que já dá para a gente riscar do caderninho. Entre eles, por exemplo, o Cuca, que é brasileiro. O São Paulo não quer se meter no problema do Cuca e já o descartou. Gabriel Milito, de bons trabalhos, especialmente no futebol argentino, ele tem relutado em voltar a trabalhar. Um dos seus auxiliares tem um problema de saúde e recentemente conversou com o Cruzeiro e não demonstrou a intenção de voltar a trabalhar nesse instante. Luiz Zubeldia foi recentemente campeão pela LDU, venceu e eliminou inclusive o São Paulo na Sul-Americana. Esse treinador deixou a LDU por conta de divergências e disse que não volta a trabalhar antes de março. Se eu fosse o São Paulo, tentaria a todo custo convencê-lo. Para mim, é o mais interessante dentre as possibilidades. Muita gente perguntando sobre Andrés Vilas-Boas, técnico português. Ele parou, não quer mais trabalhar como treinador e está se preparando para assumir a presidência do Porto. Também especularam a respeito de outros nomes, mas a verdade é que o São Paulo está em compasso de espera, análise, estudando alternativas. Qualquer novidade conto para vocês. Só mais uma informação importante. Vitor Pereira descartado, ex-treinador do Corinthians e do Flamengo. A avaliação interna não é boa. E o Pedro Caixinha, que comanda o Red Bull Bragantino, foi sondado nas últimas horas. E assim como o Juan Pablo Vojvoda também disse não. Chance de Muricy assumir o São Paulo está completamente descartado. O próprio Júlio Casares veio a público através do seu Instagram dizer que o Muricy vai cumprir o seu contrato como coordenador de futebol. A chance de ser técnico não vai avançar. Só para arrematar sobre o São Paulo, eu queria contar que a Arboleda voltou aos treinos nessa segunda-feira, 2 dias depois de todo o restante do elenco. E para completar, o Ferreira, novo reforço do São Paulo, já havia cravado para vocês sobre essa negociação na semana passada. Ele desembarcou em São Paulo para a realização de exames médicos e a assinatura do contrato vai ser feita a qualquer momento. Saideira do São Paulo. Anali Couto, que era psicóloga do São Paulo, anunciou nas redes sociais sua despedida do clube. Parece que ela está de mudança para outro time. Assim que tiver qualquer novidade, conto para vocês. Curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal. Nos encontramos às 7 no programa do Nicola. Mais vida que segue, o São Paulo tem que correr atrás de um novo treinador. E nomes aparecem, né? Vou tentar falar alguns aí, porque são muitos, né? O Cuca já passou por São Paulo 2 vezes, a última passagem bem ruim, além dos problemas pessoais aí dele, com lance aí de processo na Suíça e tal, esquece. Acho até bom também. A última passagem não foi legal mesmo. Thiago Carpini, né? Cara jovem e tudo mais, seria uma aposta por um ano que não dá pra brincar com fogo, não. Então acho meio arriscado. Não sei se São Paulo vai partir pra essa ideia, não.
seria tipo uma terceira, quarta opção, sei lá, porque eu acho que hoje é estrangeiro mesmo e ainda assim as opções não são muitas, né? E aí nomes pintaram, Pedro Martins, que foi técnico do Olympiacos, que já jogou várias vezes até com o Abel, venceu mais do que perdeu. Você tem nomes como Gabriel Milito, que parece que não está muito afim de voltar a ser técnico. Você tem... a gente até se perde em nomes, né? Mas o que parece é que o mais cotado é o Zubeldia, que era da LDU, né? 42 anos, já treinou o Alavés, já treinou a LDU, já treinou outros times, treinou o time na Argentina, treinou o Cerro Porteño. Então seria aí talvez a primeira opção. São Paulo vai fazer que nem fez com o Crespo, uma rodada de entrevistas com diversos nomes que estão na sua lista, e entre eles esses que foram comentados, Antônio Oliveira não. E vamos ver, a ideia é até quarta-feira anunciar oficialmente o técnico de São Paulo, pra você não perder a semana inteira, né? Mas ainda assim já é praticamente uma semana perdida. São Paulo tá tudo arrumadinho, tudo encaminhado, né? Acontece isso, e aí eu também tenho que falar que, poxa, o Dorival sair, que deixou a casa perfeita, é brincadeira, né? Você não deixou, né? Você abandonou a casa e é o que o Arnaldo falou, ficou sem piloto. Um carrão sem piloto, e agora conseguir um piloto à altura não é tão simples, ainda mais nesse momento. O São Paulo perdeu praticamente o mês inteiro de dezembro fazendo planejamento com o técnico que não vai ficar. E aí fica a questão com relação a nomes como Gabriel Neves, Luan, Thales Costa. Como é que vai ficar esses caras? Eles continuam sendo, sei lá, afastados. No caso do Gabriel Neves aí, parece até que está ocorrendo uma dissolução do contrato, né? O São Paulo não paga o que deve e o Gabriel Neves parte para outro clube que seria o Independente da Argentina. Então assim, complicado, cara, complicado. Você começa um ano que era para ser um grande ano e meio bagunçado, né? Por uma atuação ridícula da CBF. Eu acho arriscado, o cara vai para uma CBF que o presidente é garantido por medida judicial. Tudo bem que o favorito a vir para o cargo ano que vem é o Reinaldo lá da Federação Paulista de Futebol, que gosta bastante do Dorival e também tem aí como primeira opção, mas ainda assim é arriscado. CBF tá uma bagunça. E, pois bem, cara, e assim, e prejudica, entendeu? Não adianta, prejudica, é uma decisão individual, prejudica. Agora o São Paulo tem que correr atrás e fazer a melhor escolha no menor tempo possível. É bem difícil, né? É bem difícil, mas faz parte do nosso futebol assim mesmo, tanto de um lado como do outro, né? E agora é torcer para o São Paulo acertar nessa escolha. Os nomes estão pingando todos os dias, todo momento, mas assim, sua grande maioria são nomes estrangeiros. No Brasil realmente é uma escassez muito grande. Os bons nomes do Brasil já estão empregados, então os estrangeiros também, sua grande maioria também estão, porque nesse final de ano você teve a dança das cadeiras, e aí o São Paulo agora vai pegar um refúgio aí, quem sabe acertar numa contratação. Mas planejamento 2024 já muito afetado por essa mudança de técnico, e você ainda tem que lembrar que o São Paulo deveria estar buscando reserva pro Calera. Esquece porque tá todo mundo focado no técnico, e o substituto ali pro Wellington, né? E tentar renovar o contrato desse jogador e do Arboleda, que na história de ontem foi uma graça do Nicola, né? Porque ele tá todo enrolado com dívida, com 1 milhão de empresários que ele teve. E agora o cara quer aumento, né? Porque ele quer pagar o... Não é que ele quer pagar o que deve, ele quer receber mais pra, sei lá, né? Arranjar outros empresários, porque o Arboleda também é enrolado, né? Parece que tá sobre... O dinheiro dele não tá entrando, porque o ex-empresário dele conseguiu aí colocar sob direito de justiça. Então o negócio tá enrolado. Mas esperamos aí que o Arboleda e o São Paulo renovem. E aí ficaria quase 10 anos jogando pela camisa do São Paulo, que no futebol atual é bastante coisa. Então é isso, pessoal. O momento é falar de técnico. É mais especular do que afirmar qualquer coisa. Mas esperamos que nesse dia de hoje, aí na terça-feira, a gente tenha novidades, pelo menos aí dos técnicos que já foram conversados, ou quem está mais engatilhado e tudo mais. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC, e se você quer ficar ligado nas últimas notícias, novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal,
ativar o sininho para notificações. E se puder nesse vídeo, como eu sempre peço, deixa aquele likezão, tá ok? Um vídeo bem mais longo, mas é porque são várias fontes. E esperamos aí que o São Paulo consiga o seu novo técnico. Então é isso. Uma ótima terça-feira a todos e valeu! Aí pessoal, eu tô aqui com a minha conta da Monetize aberta, tá? O gráfico de venda. Tô aqui também com a minha conta da Hotmart aberta. Vou dar uma atualizada aqui para você ver. Vou clicar aqui no dia 1º de abril ou dia 28 de abril. Vou clicar em aplicar e também em filtrar. Veja que dá para fazer muita coisa, né? Se você aplicar técnicas de YouTube, tá? Esses vídeos de YouTube, a maioria deles eu nem apareço e dá para ter um resultado legal. Nos últimos 28 dias, esse aqui é o meu saldo que eu ainda não fiz saque. Então eu vou deixar o link embaixo agora do meu treinamento, onde eu estou ensinando muitas pessoas a conseguirem iniciar nesse mercado em vídeos no YouTube sem precisar aparecer, tá bom? Passa lá, faz a sua inscrição, eu te espero lá na área de membros. Valeu!